E no vídeo de hoje você vai aprender uma vela muito importante que temos no nosso gráfico. Então, se você quer aprender qual é essa vela, o que eu estou utilizando nessa jornada do tema, o que são velas, fica comigo até o final para você aprender de uma vez por todas a operar nesse mercado. Afinal, eu já estou nesse mercado há um bom tempo, desde 2019, e eu estou levando minha vida todos os dias nesse mercado em específico de novas opções há 2 anos seguidos, sem pausa e fazendo live todos os dias no Telegram. Então, entra no grupo do Telegram, o link da corretora na qual eu utilizo está aqui abaixo e vem operar comigo. Tire suas conclusões operando comigo de segunda a sexta-feira às 15h30. E bora para o gráfico. Galera, é o seguinte, o que eu vou te ensinar hoje? Eu vou mostrar para você uma famosa vela que passa despercebido, chamada pinça de topo, ou pinça de fundo, ou o famoso rejeição da região. Afinal, você sabe que existe um martelo, mas você não sabe como funciona o martelo, ou você não sabe como classificar se aquilo ali foi válido. E é a junção disso eu vou te mostrar como funciona essa famosa pinça. Beleza? Vindo aqui para o gráfico aqui, ó, vamos observar a movimentação e como é que funciona essa movimentação para transformar isso em algo válido, para mostrar de forma clara para você. Imagina que o mercado, ele está vindo de uma pernada de baixa para alta, performando, e aqui em cima aqui, ó, ele vai fazer uma movimentação de queda para corrigir essa pernada. Como é que o mercado vai dar esse sinal para mim e para você que ele vai corrigir ou não? Simples pelo fato dele fazer uma força no final desse período e tem uma outra vela que vai ser a quebra dessa estrutura para validar essa movimentação. Então você tem que olhar para o gráfico e entender que essa quebra de estrutura foi feita porque ela encontrou um alvo, tá? Então como é que eu vou entender que ela encontrou esse alvo? Simplesmente vamos supor que aqui nasceu uma vela de martelo, ó, tá? Uma vela martelo, ou pode ser até mesmo uma vela de força compradora, tá? E ela vai deixar uma região onde ela foi a máxima, o candle de fechamento máximo, porque quando encerra uma vela, ela encerra com fechamento. Quando nasce uma vela, ela começa com a abertura. Então, temos a abertura de uma vela, que é o início dela, e o fechamento é quando ela encerra para a próxima vela. Então, aqui no meio dela, aqui por conta dessa retração, o meio dessa vela aqui mais ou menos vai ser a abertura, e a vela performou para cima e ela reverteu. Ou às vezes ela não reverteu, ela pode até se tornar uma vela da seguinte forma, assim, ó, verdinha, nesse ponto. A próxima vela pode ser que ela nasça bonitinho, aqui, ó, nesse fundo, ó. O intuito é o quê? Se ela fechou aqui, ó, a mínima, ó, aqui foi a abertura, na verdade, né? Que ela performou para cima e para baixo. Então, a abertura ficou aqui e aqui foi o fechamento do corpo e aqui foi o pavio. Então, ela vai abrir sempre no fechamento. Então, ela vai abrir nessa linha. Se fosse uma vela vermelha, ela teria fechado aqui embaixo, tá bom? Mas a abertura do corpo seria mais ou menos aqui, se fosse vermelha. Então, vamos supor, tá? Que essa vela, ela vai nascer aqui no fechamento dessa aqui, ó. Na abertura, na verdade, né? Ó, fechamento e aqui a abertura. Então ela vai nascer aqui embaixo e vai performar aqui para cima, ó, na mesma região ou abaixo, tá bom? Para você entender o que é a pinça de topo, tá bom? Olha lá, ó. O toque duplo nessa região vai caracterizar essa pinça no topo. Só qual a diferença de uma para outra? Os compradores atuaram com força compradora aqui, retraiu e fechou aqui. Tá bom? Ó, abertura e fechamento, mas olha, ela fechou aqui. Já os vendedores entraram aqui, primeiro abertura nessa região, os compradores atuaram e os vendedores atingiram a pancada onde? Bem alinhado no pavio, que é ali a máxima do candle. Tá? Teve a máxima do candlesticks e tem ali o fechamento. Então, os compradores atuaram até a máxima do candle, só que os vendedores fez o quê? Veio com uma força vendedora derrubando esse último fôlego que tinha de compra. Então isso aqui é um gatilho muito forte para você atuar vendido, porque eu tive a força de rejeição e a vela somente retraiu. E o comprador nessa vela aqui seguinte, ele atuou o comprador até em cima e depois os vendedores bateram com força e o mercado caiu. Consequentemente, veio uma onda de venda de correção para baixo, ó. O mercado começou a corrigir expressivamente. Não quer dizer que ele vai cair tudo isso, mas ele está te dando um gatilho de reversão, um gatilho de venda. Vamos olhar lá no gráfico para você ver que o que eu estou falando não é bobagem, tá bom? Ó, vamos pegar aqui uma operação que foi bem próxima a isso, ó.
Deixa eu procurar aqui no gráfico recente para você. Uma pinça de topo e uma pinça de fundo. O fundamento é o mesmo, só vai mudar a localização das velas. Olha aqui, ó. Lembra da abertura e fechamento? Uma vela de exaustão, e isso acontece depois de uma impulsão. Ele está no movimento lateral, não vai funcionar esse operacional. Você tem que entender que quando ele está numa pernada de impulsão, ele vai corrigir essa pernada. Então, por isso, é o toque duplo no topo, é a pinça dupla. Então, veja que aqui ocorreu, só que ele teve um pouco de exaustão. Pagou? Joia, tudo bem. Mas veja, o intuito é que a vela ela atinja ou o limite daquela região ou feche abaixo daquela região, que foi no caso dessa vela aqui, ó. Nesse cenário, e nós temos uma região de resistência aqui, e olha o que o preço está fazendo, uma pinça dupla de topo. Tá vendo? Dois padrões de reversão. Vela de força, olha a abertura, o fechamento da máxima aqui, que nem eu falei, a abertura foi aqui. Então a vela verde ainda é uma vela compradora, ela tocou e rejeitou. Só que ela fechou a mínima, ó, a mínima e o fechamento aqui. A próxima vela nasceu aqui. Ela começou a subir. E você está ali atento no gráfico, olhando a vela, sentindo a pressão vendedora. E o que acontece? Ela fecha na mínima do candle anterior e detalhe, ela tem a reversão. Literalmente ela reverte de cor. Ela não só retrai, mas como ela reverte, ela muda a cor, dando um padrão vendedor. E olha lá, vitória, lucro no bolso, porque você vai pegar aqui a sua vela para a próxima vela, sua operação para a próxima vela, você vai clicar em vender. Nessa região, próxima vela foi venda, foi vitória. Olha o cenário aqui. Infelizmente ela deu um gás a mais, mas ela fechou abaixo do fechamento da vela anterior. Gatilho vendedor com sucesso, tá bom? Olha que legal, muito lindo esse cenário. Deixa eu ver se eu pego mais uma operação aqui para você ver na prática como funciona. Vamos pegar uma operação compradora, tá bom? Vamos pegar um exemplo de compra, né? Que é importante também mostrar que esses dois padrões acontecem tanto no topo, tanto quanto no fundo do mercado, mas tem que ter impulsão para ter essa correção, tá joia? Quebrou estrutura, pode considerar também assim, tá galera? Ó, o mercado ele rejeitou a abertura e ele ganhou força. O fechamento foi acima da mínima do candle anterior, mas eu prefiro pegar o padrão de martelo, que é literalmente uma pinça ali, sabe? Dois padrões de martelo, que é a reversão da região. Ó, aqui um cenário legal, ó. Olha um cenário legal. Não formou um padrão de pinça, mas olha só a rejeição. A mínima foi aqui, ó. A máxima, quer dizer, do candle, né? Que foi a mínima quando é venda. A mínima foi aqui. O candle ele chegou a explodir, mas o fechamento atual, olha lá. O fechamento foi aqui, ó. Olha lá, a abertura e o fechamento. Padrão comprador. Lembra que vocês tiveram uma aula aqui mesmo no canal no YouTube sobre padrões de martelo? Olha lá, confluindo, ele jogou o preço para cima. Essa vela aqui foi uma vela gatilho. A vela verde seguinte foi a vela gatilho. Olha lá que lindo. Se ficou com medo de pegar nessa, olha a vela gatilho. Porque além dessa vela ter impulsão e correção, ter a rejeição, olha lá o fechamento, a abertura e o fechamento, olha lá, ó. Abaixo, no caso aqui no fundo foi acima, ó. Fundo 1, fundo 2, então foi acima do fundo. Então, olha lá, a abertura foi aqui e o fechamento foi aqui. Padrão comprador, vitória, lucro no bolso na próxima vela. E detalhe, lembrando sempre, pessoal, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo, se inscreve na corretora Ibinex e me acompanha no Telegram segunda a sexta-feira. Fechou? Todos os links das minhas redes sociais estão aqui abaixo, tá? Tem que ter impulsão, lembrando, tem que ter impulsão, seja de alta ou para baixo. Ó, padrão de pinça, ó, fechamento muito próximo, muito igual, ó. Padrão de pinça. É o toque e a proporção tem que estar próximo do mesmo tamanho. Se a vela ela estica, não somente um padrão de martelo, mas são velas da mesma proporção. Uma vela de venda forte e uma vela de amplitude de correção. E ela fechou acima da mínima do candle anterior, ela deu um padrão de compra. A sua vela seguinte foi um gatilho. Por quê? Ela fechou acima do período de venda, que foi aqui essa região, ó. Ele fechou acima, ó, a mínima do candle e a abertura foi aqui, essa vela fechou acima. Olha a vitória aqui, lucro no bolso. Ó, que lindo aqui, olha só que lindo, agora achei. Demora um pouquinho, mas tem que ter paciência. O trade é o mercado dos pacientes, onde o cara, ele analisa, o mercado faz o padrão que ele quer e ele executa. Tá vendo? O mercado caiu, impulsão, pum, pancada, ó. Força, força, força. E aqui eu tenho o quê? Uma vela de força, lembre-se sempre, uma vela de força e a rejeição. A vela seguinte fez o quê? Ela abriu aqui onde está minha linha tracejada. O que ela fez? Uma vela de força primeiro vendedora,
se aproximou do alvo de venda da máxima do candle, né? No caso, quando é venda a mínima, e reverteu a cor, fazendo o quê? Fechando acima da abertura do candle. A abertura é o corpo. Então fechou acima, padrão comprador, compra para a próxima vela, lucro no bolso. Meu Deus, desce o like. Uma aula dessa que você não curtiu ainda esse vídeo, desce o like, se inscreve e compartilha para todo mundo. Ó, ó, mesmo com pouco volume a vela explodiu, deu a compra. Olha lá, a vela rejeitou, olha lá, pinça. Fundo do mercado, ela veio, tocou, retraiu, sentiu a força compradora. A vela seguinte, ela caiu, entrou na região compradora e reverteu, jogou com força compradora. Talvez eu, John, não teria pego porque eu não gosto de vela muito exausta, mas o padrão deu o gatilho comprador, vitória para a próxima vela, lucro no bolso. Deixa eu ver se tem mais algum padrão aqui para você poder ficar antenado. Olha aqui, ó. Outro padrão vendedor, o mercado deu impulsão, uma vela de rejeição, fechamento abaixo da abertura, vela de gatilho, lucro no bolso. Se tiver confiante, já pega a próxima vela. Se não, espera o gatilho para romper pelo menos a mínima ou a máxima do candle. Aqui, ó, a mínima do candle foi a abertura. Se é uma venda, né, vai estar mais para baixo. Mas, ó, a mínima do candle aqui e a máxima foi aqui. O fechamento foi abaixo da máxima. Gatilho vendedor para a próxima vela, lucro no bolso, galera. Vamos para cima. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. E ó, se inscreve na corretora Ibinex, é a melhor corretora de novas opções. Opera comigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, no grupo do Telegram. Não tem desculpa de você não aprender. Eu estou te dando aula gratuita no grupo. Corre pra lá, tamo junto, um abraço e é nóis. Valeu, fui!